Continuando o nosso estudo de amplificadores bipolares, mais especificamente na topologia emissor comum, a gente vai estar analisando qual que é as implicações de quando a gente considera o efeito Early no circuito de degeneração no emissor, principalmente na resistência de saída. Então a gente vai ver como que fica a resistência de saída nesse caso e também vamos ver alguns exemplos de aplicação para que a gente possa entender como é que a gente pode utilizar as fórmulas deduzidas. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo do efeito do Early no amplificador emissor comum com degeneração no emissor, é interessante a gente fazer uma revisão, né? Então, a gente viu aqui primeiro o circuito núcleo, que é o circuito mais simples, que é só um transistor e uma resistência no coletor. E a gente observou que ele tem uma resistência de entrada igual a Rp, o ganho é Rc paralelo com Ro, divididos por 1 sobre Gm, e a resistência de saída é o Rc paralelo com Ro. Então essa foi a análise do circuito núcleo, né? Aí a gente acrescentou a resistência de emissor, que dá a degeneração no emissor, né? E que faz com que a polarização fique mais estável em relação ao beta. E aí a gente observou, né, que o ganho ele fica menor, porque agora a gente tem um Re aqui, né, no denominador, né, em comparação com o circuito núcleo. A resistência de coletor, a gente viu, ou melhor, a resistência de saída é igual à resistência de coletor. E a resistência de entrada, a gente viu que ela aumenta pelo fator de beta mais 1 vezes Re em relação ao circuito núcleo, né? Mas tudo isso que a gente fez foi sem considerar o efeito early. Então agora a gente vai considerar o efeito early, tá? Para principalmente obter a resistência de saída, tá? Os outros parâmetros a gente não vai considerar aí, tá? Porque onde o efeito early afeta significativamente mais vai ser a resistência de saída, tá? Para os outros parâmetros, o ganho, a resistência de entrada, ele afeta muito pouco e a análise é muito complicada, tá? Então não vale a pena, né, todo um esforço de análise para um efeito prático quase nulo. Então vamos retornar agora ao nosso exemplo aqui da degeneração de emissor, tá? Só que a ideia agora é a gente analisar ele quando a gente tem a presença do efeito early. Tá? A gente vai analisar principalmente a resistência de saída que vai ser afetada pelo efeito early. Para facilitar, tá, a gente vai fazer a seguinte consideração aqui. A gente vai retirar o resistor de coletor do circuito. A gente sabe que retirando ele não funciona adequadamente. Mas depois a gente sabe que essa resistência aqui para pequenos sinais ela vai ficar em paralelo, tá, com a resistência que a gente enxergar aqui quando a gente olha aqui para o terminal do coletor, né? Então a gente sabe que aqui, se eu achar aqui ó, essa resistência de saída, tá? Depois eu sei que o valor que eu encontrar aqui, tá, vai ficar em paralelo com esse RC, tá? Então isso aqui vai me dar o valor da resistência completa de saída, né? Que seria RC paralelo com esse valor que eu vou obter aqui na análise desse circuito, tá? Então essa é a ideia para tentar facilitar, porque algebricamente já fica bem complicado só dessa maneira, tá? Ok? Então, fazendo pequenos sinais desse circuito, a gente coloca aí os pequenos sinais do transistor com RO, tá? Aí vou colocar a fonte, Vin, né? Vou colocar o resistor de emissor e aqui no coletor não tem nada que é a direta tensão de saída, né? Então, se eu vou aplicar o método da resistência de saída, eu vou colocar uma fonte aqui na saída, né, Vx, e observar qual que é o X correspondente. E na entrada eu vou fazer o curto. Então, essa é a ideia, né? Bom, e aí fazendo isso, eu analiso o Rout obtendo, né, qual que é uma expressão para Vx e uma expressão para Ix, né? Mas antes disso, a gente tem que enxergar algumas coisas aqui, ó, que acontecem nesse circuito que vão facilitar a gente, né? A primeira coisa é enxergar que Rp está em paralelo com Re, ó, tá? Eles estão ligados aqui, ambos estão no nó do emissor e ambos estão na referência, então eles estão em paralelo. Então eu posso fazer aqui um circuito equivalente deles, né? Dessa forma aqui, ó. Ou seja, aqui eu vou ter um Re
paralelo com RP, tá? Aqui seria o meu terminal aí do emissor. Daí aqui eu teria minha fonte de corrente, GMVP. Aqui eu teria minha resistência RO. E aqui eu teria a fonte VX. Tá? Isso aqui é importante para para facilitar os nossos cálculos, que já não vão ser muito simples. Tá? E aqui é minha corrente IX correspondente. Ok? Então tudo isso aqui sai de eu enxergar que a tensão, ou melhor, que as resistências estão em paralelas. Né? E se você quiser pensar, a tensão VP, ela aparece aqui, né? O menos fica para cima, tá? Isso aqui é a tensão VP, tá? O menos está no emissor e o mais fica na referência, ok? Bom, sabendo disso aqui, a outra consideração que a gente tem que enxergar é o seguinte, tá? Essa corrente que passa pelo RE paralelo com RP é a mesma corrente IX, é a mesma corrente IX aqui, ó, tá? Consegue enxergar isso aqui, ó, porque IX vem aqui, ela se divide entre uma corrente que passa pelo RO e GMVP, tá? Mas depois as duas se juntam. E se X origina as duas, então quando elas se juntam, elas têm que originar novamente IX, tá? Então aqui eu posso escrever aqui, ó, dessa minha análise, eu posso escrever que a minha tensão VP, veja que X, se ela está entrando aqui por cima, ela gera uma tensão que é positiva, ao contrário do que está estabelecido pelo modelo, tá? Então, se eu escrever VP seria menos IX vezes RE paralelo com RP. Então, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui para escrever a minha tensão VP, tá? Então, aqui eu já consegui encontrar uma equação para a minha tensão VP. Tá? Ela vai ser importante porque, na verdade, o que a gente vai buscar é uma expressão para Vx. E Vx vai recair em aparecer Vp, né? Por isso que a gente precisa ter essa relação aqui por primeiro. Ok? Depois que eu encontrei aqui a tensão Vp, né? Em função de Ix, né? Que a gente analisou. Agora falta a gente achar uma fórmula para Vx, né? Então, vamos aqui tentar escrever Vx em função de parâmetros do circuito. Então, se a gente observar aqui, ó, Vx, ela é a tensão que eu tenho no RO, tá? Eu tenho uma tensão aqui, vou chamar de VRO, na resistência de Early, mais a tensão que eu tenho no RP paralelo com RE. Mas essa tensão aqui, ela é negativa, né? Então eu vou colocar menos Vp, tá? Então é VRO menos Vp. E o que é a tensão no resistor O? Né? Ela é a resistência O vezes a corrente. Qual que é a corrente que passa nele? Bom, não sei exatamente, mas eu sei que é Ix menos GMVP. Tá? Então a corrente, se eu pegar Ix e subtrair GMVP, isso me dá a corrente, tá? Que passa pelo RO. E aí, subtraindo de Vp, eu tenho uma tensão Vx, certo? Então está aqui a tensão Vx. O que eu preciso fazer agora aqui, ó, é substituir esses termos que eu tenho Vp aqui, ó, pelo Vp que eu obtive aqui, por essa expressão de Vp, tá? Então eu vou substituir aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então a tensão Vx vai ser igual a RO, que multiplica Ix menos Gm, e aqui vai aparecer aqui o menos Ix RP paralelo com RE, fecho parênteses, menos Ix RP paralelo com RE, ok? Então aqui resolvendo isso aqui, nós vamos ter que Vx é igual a RO, que multiplica Ix, aqui vai ficar mais, né, Gm Ix RP paralelo com RE, menos com menos dá mais, Ix
RP paralelo com RE, ok? E aí aqui, ó, se a gente notar, a gente tem Ix em todos os termos, ó. Se eu passar esse X dividindo Vx, eu tenho a resistência de saída, ó. Então se eu passar ele dividindo ali, ó, eu vou ter Vx por Ix, que é o meu próprio Rout, ok? Que vai ser igual a ROzinho, tá? 1 mais GM RP paralelo com RE mais RP paralelo com RE. Aqui bem pequenininho, ok? Vamos para uma outra folha para a gente fazer algumas considerações ainda sobre isso aqui. A expressão de que Rout é igual a RO, que multiplica 1 mais GM RE paralelo com RP, mais RE paralelo com RP. Tá? A gente normalmente aplica aqui a distributiva, tá? E aí a gente utiliza um outro formato, que é o seguinte: coloca o RP, RE paralelo com RP em evidência, tá? Ou seja, vai ficar RO mais RO GM RE paralelo com RP mais RE paralelo com RP. Aí eu coloco aqui o RE com RP em evidência, tá? Então eu vou ter aqui RO mais GMRO mais 1, que é multiplicado por RE paralelo com RP, ok? Então essa aqui é a fórmula que a gente utiliza aqui de forma mais usual, tá? É a fórmula completa, ok? Lembrando que aqui a gente não colocou a resistência de coletor aqui, ó, tá? Então quando você for calcular o Rout para o circuito de geração de emissor com a resistência de coletor, você vai ter que fazer o paralelo de RC com toda essa expressão que a gente obteve aqui, tá? Para a gente ter uma ideia da complexidade que é, né? Quando a gente adiciona o efeito Early. Bom, outra coisa importante aqui é o seguinte: o GM ele é IC por VT, né? E o RO é VA por VT, se vocês lembrarem, né? Desculpe, VA por IC, né? VA por IC. Ok? Isso quer dizer que GMRO é a mesma coisa que a tensão de Early divididos pelos 26 mV. A tensão de Early gira em torno de 80 para 100 volts, tá? É maior que 80 volts. E a tensão térmica, ela é os 26 mV. Aí você imagine, 80 divididos por 26 mili vai dar um valor muito elevado aqui para GMRO. Se você somar 1 com esse valor elevado, não vai fazer a mínima diferença. Tá? Então eu posso pegar essa soma aqui, GMRO mais 1, e eu posso simplificar para GMRO. Tá? Eu posso aproximar para GMRO. É uma aproximação válida, tá? O erro que você vai ter vai ser pequeno. Então eu posso escrever que a minha resistência de saída então vai ser RO mais GMRO RE paralelo com RP. Tá? E aí eu posso colocar o RO em evidência aí. Agora, né? Voltar a colocar em evidência. Então vai ser 1 mais GM RE paralelo com RP. Então essa é uma outra forma da gente enunciar essa equação, observando aí que o GMRO é muito maior que a unidade, tá? Ok? Mais uma questão aqui que a gente também pode fazer aqui em termos de simplificação.
essa equação ainda pode ser simplificada mais. De que maneira? Se o paralelo de Rπ com RE, se o Rπ na verdade for muito menor que o RE, deixa eu enunciar que coloquei errado, tá? Se a resistência Rπ for muito menor que a resistência do emissor, o que vai acontecer com o paralelo dela, né? O paralelo dela com Rπ, tá? Uma coisa muito pequena com uma coisa muito alta, tá? O paralelo vai predominar o valor da resistência mais baixo, vai ser Rπ, tá? Então a gente pode fazer uma simplificação nessa condição aqui específica, tá? A gente pode fazer uma simplificação dessa equação, que é o seguinte: o Rout, aí vai ser RO, 1 mais GM Rπ. Tá? Então não tem mais o paralelo de Rπ com RE. E o que é Rπ? Rπ é beta sobre GM. Se você multiplicar por GM, vai cortar os GMs aqui, ó. Isso aqui vai ficar beta mais 1, que multiplica RO. Então, nessa situação, o Rout é igual a beta mais 1 RO do transistor. Tá? O que quer dizer que quando você está na polarização com resistência de emissor, tá? E você escolheu o teu RE para ser muito maior que o teu RP, tá? A tua resistência de saída ela vai ser a resistência de saída do teu transistor, que é o RO, beta vezes maior, beta 1 mais uma vezes maior, tá? Então você está aumentando aqui, ou seja, se a resistência é maior, isso aqui você está diminuindo o efeito early, tá? Porque a ideia é que o efeito early, o RO deveria ser infinito. Então, de certa forma, você está deixando o efeito early, diminuindo o efeito early, vamos dizer assim, tá? Nesse caso. E aí, quando você fizer isso aqui paralelo com o RC, como eu expliquei antes, tá? Provavelmente vai predominar o valor do RC, porque você já está com o valor de RO, que é um valor alto, e ainda vezes beta, tá? Então, faz com que o teu efeito early seja praticamente eliminado aqui, tá? Você pode praticamente considerar o RC como resistência de saída do teu circuito, mesmo que você está considerando o efeito early, tá? E aí o segundo caso, só para a gente completar, que do ponto de vista prático nunca vi utilizar, né? O mais interessante do ponto de vista prático é você escolher o RP muito menor que RE, mas a segunda outra alternativa é quando você faz o RE muito menor que o RP, tá? Aí o que vai acontecer? O paralelo aqui vai predominar o valor do RE, então a tua resistência de saída, né, vai ser RO 1 mais GMRE, tá? Então essas são as 4 equações que você tem aí da resistência de saída, né? Essa primeira equação, que é a equação completa, tá? Tem essa aqui que é simplificada, mas é uma simplificação razoavelmente que funciona muito bem. Tem essa terceira aqui, que é quando o RP é menor que o RE, e a quarta opção é quando você tem um RE muito menor que o RP, tá? Então, para resumir agora o que a gente encontrou com essa última análise de geração de emissor, então a gente viu, né, que sem o efeito early a gente tem esses parâmetros aqui, né, de RP beta mais 1 RE, o ganho, né, RC dividido por 1 sobre GM mais RE, e a resistência saída igual a RC, tá? E agora com o efeito early a gente observou que os outros parâmetros a gente vai manter do mesmo jeito, mas a gente observou que a resistência de saída, na verdade, vai depender, né, do RO mais GMRO mais 1, que multiplica o paralelo de RE com RP. Tá? Isso sem considerar a resistência de coletor. Né? Então, se a gente colocar a resistência de coletor aqui nesse circuito, o que a gente vai ter de resistência de saída vai ser o RC em paralelo com toda essa expressão aqui. Tá? Então, esse foi o resumo aí do que a gente encontrou até agora nas nossas análises aí do efeito early na resistência de saída do degeneração de emissor. Então, vamos ver esse exemplo de um emissor comum com degeneração
que ele pede que a gente determine a resistência de saída aqui, né? E ele já deixou de propósito aqui o terminal do coletor em aberto, aqui, né? Não tem aquela resistência RC para o VCC, tá? A gente tem que só observar que provavelmente esse circuito, quando a gente redesenhar ele, né? Ele vai recair num caso de emissor comum com degeneração, ou seja, naquela equação do Rout que a gente deduziu no slide anterior, né? Então vamos primeiro redesenhar ele para pequenos sinais, né? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Eu não vou passar ele para pequenos sinais aqui, né? A fonte de corrente ela vai ficar, né? Como um circuito aberto, né? Ok? E o capacitor, se ele tiver um valor muito alto, ele vai ser um curto-circuito, tá? Então essa é a regrinha aí para a gente redesenhar para pequenos sinais, né? Então vamos redesenhar aqui. Então o que vai acontecer aqui, né? O transistor, vou manter ele do jeito que está, tá? Aí aqui eu tenho a fonte aberto, fonte de corrente I, tá? A tensão da bateria VB vai ser um curto, tá? Tensões contínuas são também um curto-circuito, tá? Então o VB aqui vai ser um curto. Aqui daí eu tenho o coletor. Aí eu vou ter aqui a resistência R1 e R2 ligadas para o emissor. E por fim o capacitor C1, que vai ser um curto para mim, para pequenos sinais, tá? Então esse é o circuito equivalente que eu vou ter, né? E aí observando aqui eu posso fazer vou redesenhar ele para ficar mais claro, tá? Para poder perceber algumas coisas aqui, né? Então vejam que aqui no emissor eu tenho o resistor R2 para referência, tá? Então aqui no emissor eu tenho R2 para referência. Na base ele está aterrado, tá? E no coletor ele tem o resistor R1, ok? Então tá aqui o nosso circuito e eu quero achar a resistência de saída olhando para cá, né? Quando eu olho a partir aqui desse terminal, eu quero achar o Rout. Ok? Então aqui eu posso agora me apoiar no resultado que a gente obteve no slide anterior, né? Que a gente viu o seguinte: para esse amplificador de degeneração no emissor, tá? Com o resistor RE aqui no emissor, ó, veja que ele tem um R2 no emissor e aqui tem um RE no emissor, ok? Né? E quando eu enxergo aqui, olhando para o coletor em aberto, né? Eu tenho toda essa equação, RO mais GMRO mais 1 vezes RE paralelo com RP, tá? Mas lembra que quando a gente, para achar esse Rout, o que a gente fez aqui, né? A gente teve que fazer Vin igual a zero, né? Então a gente pegou esse terminal aqui e aterrou em pequenos sinais, tá? Para encontrar, né, e aplicou aqui uma fonte de tensão aqui, né, para encontrar o Rout. Então vejam que a análise, ou seja, essa fórmula que está aqui, ela foi obtida para esse circuito daqui, né? Tá? E que se a gente observar, ó, ele é exatamente esse circuito aqui, ó, tirando o resistor R1, tá? Então eu posso, vamos fazer aqui mais um passo aqui, vou redesenhar aqui, só para ser bem claro, tá? Eu posso dizer o seguinte, aqui, transistor, o R2, tá? Deixa eu ver onde eu vou pôr aqui.
tá? Então aqui está o meu R1. Então eu posso dizer o seguinte aqui, ó. Se eu pegar esse circuito aqui, ó, que eu vou achurar, que eu vou fazer tracejado, melhor dizendo, tá? Se eu olhar para esse circuito aqui, eu enxergo uma resistência, tá? Que eu vou chamar de um Rout linha, que é exatamente esse Rout que a gente deduziu anteriormente, tá? Então, o que vai acontecer? Esse Rout linha, ele vai aparecer aqui, ó. É como se eu colocasse um resistor Rout linha, tá? E ele vai aparecer exatamente em paralelo com esse R1. E aí o Rout que eu quero obter é esse, o Rout final, vai ser o que? O paralelo desse Rout linha com essa resistência R1, certo? Esse é o resultado que eu já sei que eu vou ter que obter, tá? E aí agora o que falta então aqui, ó? Eu só preciso achar a equação desse Rout linha, que nada mais é que essa equação aqui, ó, essa que está aqui em cima, tá? Só que com o RE igual a R2. Basicamente é isso, né? Então o que é esse Rout linha? Eu vou colocar aqui nesse canto que faltou, vai faltar espaço. Então esse Rout linha vai ser RO mais GM RO mais 1, que multiplica R2 paralelo com RP. Ok? Então aqui está a resposta para esse circuito. Vejam, tudo que eu fiz foi, né, passando aqui, né, eu peguei esse circuito, fiz o equivalente de pequenos sinais, certo? Aí redesenhei ele para enxergar que aqui, ó, dentro eu tenho um estágio emissor comum com degeneração, tá? E se ele quer obter essa resistência aqui, tá? Eu sei que essa resistência desse circuito é exatamente o circuito que eu analisei do emissor comum, tá? Com early, com efeito early, porque eu tive que fazer o Vn igual a zero. Então é exatamente o mesmo circuito. Então eu sei qual que é a resistência que esse circuito tem, tá? Então eu sei a fórmula dele. Então sabendo que ele apresenta essa resistência, eu substituí todo o circuito ali quadriculado pelo Rout linha, e aí observei que a resistência de saída que ele quer vai ser o R1 paralelo com esse Rout linha. Então o Rout linha, eu só apliquei aqui a fórmula substituindo RE por R2. Então tem o valor do Rout linha e tem o valor final aqui da resistência de saída. Então veja que com o resultado, né, isso que é o mais importante, a gente fazendo essa comparação, né, desse circuito com o que a gente já tem, a gente chega rapidamente nessa equação. Se você tentasse pegar esse transistor e substituir pelo equivalente de pequenos sinais, sem ter feito esses passos que eu fiz, tá? Você ia ter um grande trabalho para encontrar essa equação aqui, tá? Se quiser pode tentar, você vai ver que você vai ficar algumas horas aí tentando e não vai sair. Por quê? Porque tem esses paralelos aqui, tá? Esses paralelos aqui vão abrir um monte de equações, né? Você vai ter que enxergar o paralelo dentro das equações, não é simples de fazer isso. Tá? Então é muito mais fácil você fazer esses redesenhos, né? Esses circuitos equivalentes, até que você identifique um resultado que você já obteve, tá? Que você já analisou, e aí você obtém a tua resposta muito mais facilmente. Vamos ver aí um exemplo agora com dois transistores para obter resistência de saída, né? Então eu tenho aqui o Q2 e o Q1. E lembre que sempre a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: qual dos transistores aqui que está funcionando como elemento ativo? É só olhar quem que está recebendo a tensão de entrada, né? Ou tensão de saída, que no caso o Q1, né, tem a tensão de saída, então ele é o elemento ativo e o Q2 vai funcionar como uma resistência, tá? Que vai ser a resistência de pequenos sinais dele, tá? Cuidado que muitos alunos pegam para analisar polarização, pegam e substituem
quando tem dois transistores, o segundo transistor, por exemplo, pelo circuito dele de pequenos sinais, tá? Não dá para analisar a polarização, para achar o valor de C, tá? Você não consegue fazer desse jeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Cuidado, tá? Quando você substitui transistor por RP, RO, né, pelo circuito equivalente de pequenos sinais, é só para obter ganho, resistência de entrada ou resistência de saída. Você só pode fazer nessas três situações, tá? Bom, voltando aqui então, Q1 é o nosso amplificador ativo, então o Q2 é o nosso transistor que a gente vai substituir por uma resistência, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte aqui, ó, passando para pequenos sinais, vou pegar só o transistor Q2 por enquanto para facilitar, ó. Então vou pegar esse circuito aqui, ó, e vou transformar em pequenos sinais, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Não vou nem substituir o transistor para pequenos sinais, tá? Porque eu vou observar que ele vai chegar num caso que eu já conheço. Ó, eu tenho esse circuito aqui, ó, certo? E eu quero obter a resistência que eu enxergo aqui no coletor desse transistor. Para eu poder substituir essa resistência pela aqui nesse circuito aqui do Q1, tá? E como é no coletor, ela vai ser uma resistência, vai acabar sendo vai ser mais fácil de achar uma fórmula para resistência de saída, tá? Porque é onde eu já analisei esse circuito. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, esse circuito núcleo que a gente analisou, né? A gente viu que quando eu procuro a resistência de saída, o que eu tenho que fazer no circuito núcleo? Pegar a tensão VI e colocar na referência, tá? Veja que esse circuito aqui, ó, é muito similar ao circuito núcleo. A única diferença é que aqui tem um RC, ó. Esse circuito não tem um RC, tá? Porém, veja que aqui, ó, quando eu olho para o coletor do meu transistor no circuito núcleo, o que eu enxergo de resistência de saída, tá? Que é exatamente esse circuito aqui com a base aterrada. Eu enxergo RC paralelo com RO. Ah, mas eu não tenho RC aqui. Mas não tem problema. É como se o RC, se eu tivesse um RC de valor infinito aqui, ó. Tá? É como se você tivesse aqui um RC, ó. Se é um circuito aberto, RC de valor infinito. Infinito paralelo com alguma coisa vai dar essa alguma coisa, que é o nosso RO. Tá? Então, essa resistência de saída é o próprio RO, só que cuidado, como aqui é o transistor Q2, tá? A gente tem que usar o índice 2 aqui para referenciar que é o RO do Q2, ok? Então, só usando aqui o resultado do circuito núcleo, lembrando que isso aqui vocês na prova vocês têm esse formulário aqui, tá disponível. Então, você só com esse RO, desculpe, só com essa resposta aqui do emissor comum com núcleo, você encontra aqui a resistência de saída, né, que esse circuito do Q2 vai apresentar para o Q1 vai ser o RO2 dele. E agora eu posso então redesenhar esse circuito todo em pequenos sinais, tá? Então agora eu vou pegar aqui o meu Q1, tá? E aqui no emissor dele vai estar o circuito do Q2, tá? E veja que a tensão VB2 para pequenos sinais vai ser um curto, ok? Então aqui vai ser a minha terminal de saída, tá? Vou colocar aqui o RO2. E aí eu quero obter aqui a resistência que eu quero de saída é essa resistência aqui, né? Então, o que acontece aqui? Agora eu tenho que observar o que? Esse circuito aqui é uma degeneração de emissor, certo? E se eu quero observar, achar a resistência de saída, eu sei que para a equação que eu achei aqui da resistência de saída, tá? Ela é obtida quando eu faço VI igual a zero. Então veja que os circuitos aqui, ó, são idênticos, tá? Para Rout, tá? Então o que vai acontecer? Esse Rout daqui, ele vai ser esse Rout dessa fórmula, só que ao invés de RE eu vou usar RO2, certo? Então vou colocar aqui a fórmula. Então a resistência de saída desse circuito vai ser o quê?
RO do transistor 1, cuidado que agora eu tenho que referenciar, né? Que isso aqui é tudo do transistor 1, né? Mais GM do transistor 1, RO do transistor 1, mais 1, que multiplica o RE, agora é o RO do transistor 2. RO2 paralelo com RP do transistor 1. Ok? Então tá aqui ó, a fórmula ou a resposta para esse exercício, né? Então veja que novamente é um trabalho de análise onde eu utilizo resultados anteriores de análise, tá? Para substituir circuitos que são cargas, no caso do Q2, por uma resistência, e aí depois eu encontrar um circuito final para o transistor que eu estou querendo analisar, né, que é o Q1, e aí observar qual, né, circuito ele se encaixa, no caso aqui, degeneração do emissor, né? Lembrando que isso aqui é tudo considerando efeito early, né? Se você não considerar o efeito early, fica um pouco mais fácil as coisas aqui, né? Na verdade, aqui esse aqui nem a resistência daí seria infinita, né? Se não tivesse efeito early para o R-out aqui, porque isso aqui seria aberto, né? E aqui também não teria, ficaria infinito, tá? Sem o RO, ok? Então, lembrando novamente, se você pegar o Q2 e o Q1, substituir pelo RP, GMVP, fazer aquela substituição por pequenos sinais, você vai ter um trabalho muito grande, você não vai conseguir terminar uma questão dessa na prova, tá? No tempo da prova. Você só consegue resolver observando os padrões, ou seja, enxergando que esse aqui é um circuito que você já analisou, enxergando que esse outro é um outro circuito que a gente analisou, tá? Só enxergando esses padrões é que você consegue resolver circuitos tão complexos de maneira tão rápida. Era isso que a gente tinha para falar do efeito Early no degeneração com o emissor. A nossa bibliografia aí continua sendo o capítulo 5 do livro do Hazab. E é isso, né? Então, bom estudo a todos.